ninguém consegue ficar no auge o tempo inteiro, manter isso tudo e ser genuinamente feliz. Que a gente só é genuinamente feliz se a gente, mesmo que perder tudo isso, continue feliz. E para você fazer isso que eu fiz, de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, sem ter um vazio muito grande, sabe? Para você nem pensar em você, só querer mais atenção, mais. E eu acho que esse vazio meu era muito grande. Não importava o sucesso que eu fizesse, nada preencher esse vazio, porque o vazio tá dentro, não tá fora, e a gente fica querendo preencher o vazio com coisa que tá fora. E aí, se amanhã eu perder tudo isso, eu vou ser feliz? É isso que eu quero testar. Eu vou ter que aprender a ser feliz sem nada disso. Eu acho que é pra mim, é pra todo mundo. Você não precisa ser famoso, rico, para você ser especial. Fomos criados por Deus para Deus. Longe dele o coração respira, mas a alma sufoca. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim: quando Deus quis criar os peixes, falou com o mar. Quando quis criar as árvores, falou com a terra. Mas quando quis criar o homem, ele falou consigo mesmo. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O que acontece quando tiramos o peixe do mar? Ele morre. O que acontece quando tiramos a árvore do solo? Ela morre. E o que acontece quando nós desconectamos de Deus? Nós morremos. Mas como? Espiritualmente. Ficamos infelizes, né? E com um vazio que não conseguimos preencher com nada. Aí tem uma outra frase no meio cristão que ela diz assim. Vou até pegar meu celular aqui porque fala assim, ó, que o ser humano tem um vazio do tamanho de Deus, ou seja, todo mundo tem um espaço dentro de si que só Deus pode preencher. Forte, né? Então quer dizer que Deus, ele criou, né? Nós, no caso, fomos criados para se relacionar, ter comunhão com Deus, tá? Então a gente, né, por causa de Adão e Eva lá no Jardim do Éden, a gente teve esse desvínculo, essa quebra de conexão com Deus. Então por isso que a gente precisa buscar Deus para se relacionar com Ele. Nós fomos criados para ter um relacionamento com Deus, para adorá-lo, mas por causa do pecado fomos separados de Deus. Amor espiritual é a separação do homem para com Deus pela prática contínua do pecado. Então, depois que Adão e Eva pecou, né, que comeram o fruto proibido, a gente teve a entrada do pecado, né, da morte, do sofrimento, da dor. Deus, ele não se agrada disso, né? E aí tem então as pessoas se perguntam, né, mas se Deus sabia que Adão e Eva, até o próprio Satanás, iriam pecar, né, contra Deus, por que ele, mesmo assim sabendo do futuro, não acabou com o mal ali, não cortou o mal pela raiz? Por quê? Porque Deus, ele não volta atrás com a sua palavra. E Deus sabia que no futuro existiriam pessoas que realmente iriam adorá-lo. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, entre outros. Então assim, Deus, ele sabia que mesmo num mundo de dor, sofrimento, haveria pessoas que realmente amam Deus, que querem se relacionar com Deus, que têm uma intimidade com Deus, porque ainda tem muitos escolhidos para vir para Deus. Tem pessoas que estão passando por momentos que é a hora de voltar para Deus, se relacionar com Ele, buscar Ele de todo o coração e alma. E aí eu peguei um versículo aqui que fala bem assim, ó, deixa eu até pegar aqui, que fala assim, Mateus 7, capítulo 7, versículo 7, que fala assim, 7 e 8, né? Pedi e dar-se vós. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se vós. Versículo 8, porque todo aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, se abre. Então Deus, ele quer que a gente bata a porta. Ele quer que a gente busque, que a gente o encontre. Deus está esperando. Então a gente precisa voltar para Ele. E tem um outro que eu peguei aqui também, que é Apocalipse 3:20, que fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Então Deus está na porta, batendo. Se você abrir, Ele vai entrar. Então a gente precisa voltar para Deus, voltar a ter comunhão, relacionamento, intimidade, que nós fomos escolhidos. Nós precisamos voltar para Deus. E aí tem um outro versículo que eu peguei aqui que diz o seguinte:
Ele fala assim, ó, é Mateus 24:22, que fala: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então quer dizer que há muita maldade no mundo acontecendo, mas por causa de nós escolhidos, Deus ainda vai abreviar os dias, porque ainda vai acontecer muita maldade. Você tá vendo, no Rio de Janeiro aconteceu a tragédia agora, 122 pessoas morreram, 4 policiais. Você acha que Deus se agrada disso? Não, ele sofre também, ele fica triste, mesmo ele sendo Deus, sabendo do futuro. Ah, mas Deus permite. Deus, ele enviou Jesus para morrer por nossos pecados, para salvarmos do pecado. Deus enviou o seu único filho para morrer por nós. Você acha que Deus ele se agradou? Mas era para se cumprir a lei, tá? Então, a gente precisa voltar para Deus. Voltar para Deus. Precisamos ter um relacionamento com Ele contínuo. Precisamos voltar. Precisamos. Um outro, né, que fala o seguinte: quando Pedro estava no bar, porque ele viu Jesus, né, e Jesus ele estava andando pelas águas, e ele falou: tu és Deus, né, ou se tu és, deixa aí comigo, deixa eu ir contigo, andar pelas águas. E Jesus falou: vem, e ele foi. Só que um tempo ele conseguiu andar, né, pela água. Só que chegou num tempo que ele duvidou. Ele parou de olhar para Jesus e ele começou a afundar. E ele gritou: salva-me, Jesus, me ajuda. Jesus pegou a mão dele e puxou ele. Então nós precisamos olhar só para Jesus, só para Jesus, só para Jesus. Precisamos olhar só para Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele que cura, salva e tira pecado. Então nós precisamos voltar para Deus. Precisamos ter um relacionamento com Deus, tá? Então a gente precisa voltar para Deus. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato que eu tô fazendo agora. Então vai ser vídeos que eu vou fazer dessa forma. Então e aí tem um outro vídeo, né, que eu tô fazendo, que é o estudo mesmo de fato. Aqui realmente é uma mensagem, uma reflexão que eu deixo, e tem um estudo que realmente eu coloco ali, eu escrevo do que eu tô estudando, que eu tô aprendendo, e ali é um pouco mais de debate, então mais de estudo mesmo pra gente debater, conversar. Aqui é uma mensagem do que eu sinto no meu coração, né, que o Espírito Santo ali fala comigo, então e eu vou fazendo essas mensagens, tá? Espero que vocês estejam gostando desse formato, e se você realmente gosta, deixa um comentário, curte aqui. Abraço, até a próxima.